Em cidades pequenas, há sempre um lugar que as pessoas evitam. Uma casa esquecida, uma curva na estrada, um velho galpão no meio do mato. Mas em São Veredinha, uma vila encravada entre as montanhas de Minas, esse lugar é um caminho. A Estrada Velha, como todo mundo chama, é um trecho de chão batido, que já foi a principal ligação entre o centro da cidade e as fazendas do outro lado do rio Tijuco. Hoje, é só poeira, mato alto e silêncio. Ninguém passa por ela depois, das 8 da noite. Não por medo de bicho, nem por segurança. É algo mais antigo, mais sutil. Algo que não se explica. Uma sensação de que há algo ali que não quer ser visto. Mas porque as crianças nascidas depois dos anos 2000 já sabem de cor que não se deve cruzar aquele caminho à noite? Porque o único caminhoneiro que tentou usar essa estrada em 2014 desapareceu, deixando o caminhão ligado, com os faróis acesos e a porta aberta. E porque o mapa da região mostra um traço contínuo de estrada que não bate com o que os moradores veem com os próprios olhos? Essas perguntas se arrastam há décadas em São Veredinha. E aos poucos, os que moram ali foram contando, quase sempre em voz baixa, quase sempre evitando usar nomes. São relatos de moradores, histórias vividas e juradas em frente a fogueiras e panelas de café. A seguir, você vai ouvir alguns desses relatos. São vozes que juram ter passado por algo que mudou tudo. São razões pelas quais ninguém mais ousa atravessar a Estrada Velha depois das 8 da noite. Pessoas que viram o que o mapa não mostra. Relato 1. O farol que nunca apagava. Eu sou o Vicente, nascido e criado aqui em São Veredinha, perto da ladeira do Engenho. Me criei no meio do mato, com galinhas ciscando o terreiro, milho no paiol e cheiro de café coado toda manhã. Nunca fui de ter medo das coisas, nem mesmo quando pequeno. Meu pai dizia que o homem que teme demais nunca conhece a verdade. Pois eu descobri que a verdade também pode doer. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 26 anos. Já trabalhava como mecânico na oficina do seu Amaro, no Centrinho. Era um fim de tarde comum, do mês de julho. Sabe aqueles dias que o sol se deita por trás das montanhas e o vento traz cheiro de coisa antiga? Então, eu estava terminando um concerto no motor de um Fusquinha azul quando o telefone da oficina tocou. Era o Neto, um rapaz novo que morava na fazenda Granfino, do outro lado do rio. Vicente, pelo amor de Deus, tem como vir aqui? Ele falou com a voz tremendo. O gerador queimou e tem uma vaca em trabalho de parto, mas está tudo no escuro aqui. Eu olhei para o relógio. Era 19h43. Neto, você sabe que para chegar aí a essa hora, só pela Estrada Nova, dá volta demais. A Estrada Nova está bloqueada. Caiu uma árvore com a ventania. Só se der a volta pela Estrada Velha. Eu gelei. A Estrada Velha. Neto, você tá maluco? Você sabe que ninguém passa por ali depois das 8. Eu sei, mas ainda são 7h40. Dá tempo. Por favor, Vicente, eu te pago dobrado. Suspirei fundo, desliguei o telefone e preparei minha moto. Peguei uma lanterna, uma faca pequena, só por precaução, e fui. A Estrada Velha começa logo depois do posto abandonado da Dona Zilá. É um trecho de terra batida, margeado por eucaliptos que formam túneis naturais. Quando entrei ali, já dava para sentir a mudança no ar. Era mais frio e o som do motor parecia abafado, como se a própria estrada não quisesse ecoar nada. Passei pelos primeiros 2 quilômetros sem problema. Mas, faltando um pouco para chegar na ponte da Grota Funda, vi uma luz. No começo achei que fosse um carro vindo na direção contrária, mas era diferente. Era um farol, só parado, firme, no meio da estrada. A luz era amarelada, como de um caminhão velho. Reduzi a velocidade, pensando que fosse alguém com problema no motor. Mas conforme me aproximei, percebi que não tinha nada ali. Só a luz.
Suspirei, tentando encontrar uma explicação. Talvez fosse alguém com uma lanterna, talvez fosse reflexo de alguma casa no alto do morro. Mas não, a luz parecia flutuar a uns 2 metros do chão. Estava ali, parada, e quando eu parei a moto, ela se apagou. Tudo ficou escuro. Não deu 5 segundos e eu ouvi um estalo alto, como se galho de árvore tivesse quebrado. A lanterna que eu tinha levado não acendia mais, juro por Deus. Estava funcionando até ali, mas parou. Oi? Tem alguém aí? Eu gritei, sentindo minha própria voz engolida pelo mato. Nada respondeu. Só um barulho de água correndo e o vento mexendo o capim. Subi na moto, tentei ligar, mas o motor falhava. Demorou quase 2 minutos até pegar. Quando engatei a marcha e avancei, olhei pelo retrovisor. A luz do farol tinha voltado, parada igualzinha a uns 50 metros atrás. Cheguei na fazenda do Neto com o coração batendo no pescoço. Entreguei as ferramentas, ajudei no que pude e na hora de voltar, inventei desculpa. Dormi lá. Preferia acordar às 5 da manhã e voltar com sol do que encarar aquela estrada de novo à noite. Na manhã seguinte, voltei com cuidado, olhando cada curva. E no lugar onde vi a luz, não tinha marca de pneu, nem sinal de veículo parado. Nada. Só terra seca e algumas pegadas de vaca. O que mais me assusta até hoje é que quando contei isso para o seu Amaro, ele não se espantou, só abaixou a cabeça e disse: "Você viu o farol da meia-noite, Vicente? Meu irmão também o viu." Em 1986. E não voltou mais para casa, nunca mais passei por aquela estrada à noite. Nunca mais. Relato 2. A menina na curva da figueira. Meu nome é Darcy. Nasci em São Veredinha, mas fui embora logo depois dos 20. Fui trabalhar de atendente em uma padaria grande em Uberaba, depois em Ribeirão e, por fim, montei meu próprio negócio em Alfenas. Vivi bem, viajei, conheci gente, mas mesmo depois de tantos anos, tem uma coisa que ficou comigo. Uma lembrança que ainda me faz acordar no meio da noite com o coração acelerado. E tudo começou na tal Estrada Velha. Eu devia ter uns 17 anos quando aconteceu. Era um sábado e tinha baile no salão do Clube União, bem no centro. Me arrumei toda, botei um vestido florido que minha mãe costurou e fui com minha prima Leide. A gente foi a pé, conversando, rindo. Ficamos no baile até mais tarde do que devia. Quando saímos, já passava das 11h30. A gente morava na parte alta da cidade, depois da pracinha da Matriz. Mas nesse dia, a Leide quis passar na casa do namorado dela, que ficava do outro lado, perto da divisa da zona rural. Ela insistiu, disse que ia ser rapidinho, que queria deixar um bilhete na caixa de correio dele, e me pediu para ir com ela. Como eu era mais velha, achei melhor acompanhar. A casa do rapaz ficava perto da entrada, da Estrada Velha. A gente chegou lá por volta de meia-noite. Ela deixou o bilhete e eu fiquei esperando do outro lado da rua. O lugar era escuro, mas ainda dava para ver um pouco por causa da lua cheia. Foi quando vi uma coisa que até hoje eu não sei explicar. Na curva da estrada, bem perto da figueira centenária, havia uma menina parada. Pequena, devia ter uns 8 ou 9 anos. Cabelinho curto, vestidinho branco. Ela estava descalça, com os pés juntos, olhando direto para mim. Não se mexia, só me olhava. Meu primeiro impulso foi ir até ela. Pensei que tivesse se perdido, ou que morasse ali por perto. Mas alguma coisa me travou. Senti um arrepio que começou na nuca e desceu pelas costas. Meus pés não obedeciam. Era como se meu corpo soubesse antes da minha mente que tinha algo errado ali. A Leide voltou e me viu paralisada. "Que foi, Darcy? Você tá vendo aquilo?" Apontei para a estrada. Ela olhou, franziu o senho. "Aquilo o quê?" "A menina. Ali, ó, perto da figueira." Ela continuou olhando por um tempo, depois me encarou. "Não tem ninguém ali, Darcy. Vamos embora. Você tá pálida." Não respondi. Só continuei encarando a menina. Ela continuava imóvel.
mas agora com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse me estudando. Aquilo me deu um pânico tão forte que minhas pernas finalmente destravaram. Peguei a Lady pelo braço e disse: "A gente vai voltar pela rua da escola, nada de atalho." Ela ainda quis insistir, dizendo que pela estrada velha era mais rápido, mas eu bati o pé. E foi só no dia seguinte, quando contei para minha mãe, que as coisas começaram a fazer sentido. Minha mãe escutou em silêncio, me serviu café e, quando terminei, perguntou com calma: "Ela estava de branco?" "Tava, e descalça, olhando." "Para você, o tempo todo." Ela assentiu devagar. "Então foi ela." "Ela quem, mãe?" Minha mãe me contou que há muitos anos, uma menina chamada Isadora tinha desaparecido naquela região. Tinha ido levar um caderno esquecido na escola para a irmã mais velha. Foi vista pela última vez entrando na estrada velha ao entardecer. Nunca mais voltou. Os pais procuraram, fizeram um mutirão, chamaram polícia. Nada, nenhum pedaço do vestido dela foi encontrado. A última pessoa que disse tê-la visto foi um velho roceiro que jurou ter visto uma menininha com vestido claro sentada na raiz da figueira, cantando baixinho. A história foi esquecida por muitos, mas a mãe da Isadora morreu, esperando. Nunca saiu da cidade. Todos os anos, no dia do desaparecimento, ela deixava uma flor branca aos pés da figueira. Dizem que nos últimos dias de vida, ela falava que a filha ainda estava lá, que só não queria ser vista por todo mundo, só por quem estava no meio do caminho. Anos depois, já adulta, contei essa história para um amigo meu que trabalhava com georreferenciamento. Mostrei o trecho da estrada no Google Maps e pedi para ele rastrear o ponto da figueira. Ele respondeu que, segundo o mapeamento mais recente, a figueira não existia mais. Mas eu voltei lá pessoalmente. E ela estava lá, enorme, com as raízes ainda mais fortes. Nunca mais passei perto daquela curva. E toda vez que ouço o vento assobiar mais forte à noite, lembro dos olhos daquela menina. E me pergunto, será que ela só queria que alguém a visse de novo? Será que era mesmo uma aparição? Ou apenas alguém tentando voltar para casa? Relato 3. O barulho atrás da cerca. Me chamo Olivia Rios. Fui professora por quase 40 anos na Escola Municipal Monte das Oliveiras, ali no coração de São Veredinha. Dei aula de português, história, educação moral e cívica, quando ainda existia, e até teatro, porque acreditava que era preciso mais que livros para formar gente. Aposentei faz pouco mais de 10 anos, mas não deixei a cidade. Tenho uma casa antiga, herança do meu pai, com jardim de roseira e varanda com rede. Fica a uns 700 metros da estrada velha, numa rua que termina antes do mato começar. O que vou contar agora aconteceu no ano de 2009. Eu tinha 58 anos, morava sozinha desde que minha filha se mudou para Poços de Caldas e cuidava da casa com a calma dos dias lentos. Costumava acordar cedo, molhar as plantas, tomar café preto bem forte e ouvir rádio na varanda. Era uma vida tranquila, até aquela semana que, sem exagero algum, me fez questionar tudo o que eu acreditava. Na segunda-feira, 14 de setembro, notei algo diferente. Durante a noite, ouvi um barulho vindo do fundo do quintal. Era um som baixo, repetitivo, como se alguém estivesse batendo madeira contra madeira. Não era o vento. Eu conhecia aquele som. Era como pancadas secas, ritmadas. Fui até a janela com a lanterna, mas não vi nada. O cachorro do vizinho também ficou agitado naquela noite, latindo para a direção da cerca que separa minha casa da faixa de mato que leva até a estrada velha. Pensei que fosse bicho. Tatu, talvez, ou algum moleque tentando roubar frutas do pomar. Só que o barulho se repetiu na terça e depois na quarta, sempre entre 21 horas e 22 horas, sempre com aquele som ritmado, como batidas cadenciadas num pedaço de madeira oca. E o detalhe que mais me inquietava,
Vinha da direção da cerca, mas parecia cada vez mais perto da minha casa. Na quinta-feira, já incomodada, resolvi contar para minha vizinha, Dona Etelvina. Ela morava sozinha também, mas era dessas que sabem de tudo, de todas as famílias, datas de falecimento e promessas feitas aos santos. Quando mencionei o barulho, ela me olhou firme, com uma expressão que não me sai da memória até hoje. Você tá falando de batida? 3 por vez? Tipo, tum, 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 assenti. Ela cruzou os braços, se encostou no portão e disse: eu escuto isso desde menina. Nunca quis contar para ninguém, para não me chamarem de doida. Mas se você tá ouvindo também, é sinal de que eles voltaram a andar pela estrada. Eles quem? Os que ficaram. Não entendi de imediato. Achei que fosse coisa de gente supersticiosa. Ela percebeu minha dúvida e continuou. Em 1942, 3 homens desapareceram numa noite de quinta-feira. Trabalhavam na extração de madeira da mata perto da Estrada Velha. Nunca voltaram. Os cavalos foram encontrados amarrados com os arreios ainda intactos, como se os donos tivessem descido por um momento e nunca mais voltado. Desde então, de tempos em tempos, alguém escuta esses toques de madeira, sempre em 3 pancadas. Dizem que é o chamado. O chamado para quê? Ela não respondeu. Disse só que, se as batidas chegassem muito perto, eu devia jogar sal grosso nas janelas e acender vela branca na porta da cozinha. Me deu um punhado e mandou guardar debaixo do tanque. Naquela noite, decidi ficar acordada. Fiz café, sentei na rede e esperei. Passava pouco das 21h30 quando ouvi a primeira batida. Tum, tum, tum. Parecia estar no fundo do quintal. Dei um passo para dentro com a lanterna acesa. Fui até a porta da cozinha, abri devagar. Silêncio. Só o canto distante de um bacural e o farfalhar do mato com o vento. Fiquei ali por alguns segundos. Quando virei para voltar, escutei de novo. Mais alto. Tum, tum, tum. Agora parecia vir do lado da varanda, como se tivesse se movido. Como se me acompanhasse. Meus dedos tremiam. Fechei a porta, empurrei o sofá contra ela, coisa que nunca fiz na vida. Peguei o sal grosso e espalhei perto das janelas. Acendi uma vela na mesa. A casa inteira cheirava a café velho e cera derretida. E ainda assim, eu podia ouvir o som de passos do lado de fora, passos pesados, que afundavam a terra seca. Chamei a polícia. Vieram 2 rapazes da cidade. Vasculharam o terreno com lanternas. Não acharam nada. Me olharam com pena, como se eu fosse só uma idosa assustada pela solidão. Mas eu sabia o que eu tinha ouvido. Não era imaginação. Aquilo me seguiu de um lado da casa para o outro. Na noite seguinte, dormi na casa da minha irmã, perto da matriz. E mesmo lá, tive pesadelos com o som. Acordei suando frio, ouvindo as 3 batidas ecoando na cabeça. No sábado, fui até a biblioteca da cidade. Queria entender melhor a história dos madeireiros desaparecidos. Procurei nos arquivos antigos, jornais da época, qualquer coisa. Encontrei uma matéria amarelada com uma foto borrada de 3 homens. A legenda dizia: desaparecidos em 12 de março de 1942. Última vez, vistos na estrada da Grota Funda. Meu coração quase parou, porque entre eles havia um homem com o mesmo rosto de um senhor que eu costumava ver nos fundos da igreja, sentado no banco de pedra, vendendo fumo de rolo. Achei que fosse um morador de rua, mas ele era idêntico ao da foto. O mesmo bigode, o mesmo queixo quadrado. Perguntei ao funcionário da biblioteca se o homem da foto ainda estava vivo. Ele riu, disse que não, que aquele era o Zé do Cedro. Sumido fazia décadas, mas quando contei que o via na cidade até pouco tempo, ele ficou pálido. Isso não é possível, dona Olívia. O corpo do Zé nunca foi encontrado. Voltei para casa naquele dia com um peso na cabeça. Entrei, fechei tudo e esperei escurecer. E aí, quando a noite caiu, fiz tudo como Etelvina mandou. Sal nas janelas, vela na porta da cozinha e rezei.
Rezei como nunca tinha rezado antes. Pedi proteção, pedi luz. Pedi que, fosse lá o que fosse aquilo, não me escolhesse. E naquela noite, pela primeira vez em quase uma semana, o som não veio. Nem batida, nem passos. Nada. No domingo, Etelvina passou com um embrulho. Uma cruz de madeira feita de galho de arruda amarrado com barbante. Em terra perto da cerca, onde você ouviu a última batida. Fiz como ela disse. Desde então nunca mais escutei nada. Mas toda vez que eu passo perto da estrada velha, sinto um calafrio. E se alguém bate madeira, mesmo que seja longe, meu coração dispara. São Veredina tem seus cantos. Tem histórias que só fazem sentido para quem viveu aqui. Eu não quero convencer ninguém. Só quero dizer que às vezes o que a gente chama de superstição é só um nome mais leve para a sobrevivência. Relato 4. O cofre do coronel, por Firmino, ex-funcionário da prefeitura. Meu nome é Pedro Firmino. Trabalhei mais de 30 anos como funcionário da prefeitura de São Veredinha, no setor de patrimônio histórico. Cuidava dos registros das construções mais antigas da cidade, documentos de famílias fundadoras, arquivos da Câmara e objetos históricos que ficavam no pequeno museu municipal. Sempre fui um homem cético, desconfiado de assombração, dessas histórias de visagem e assobios de alma penada. Para mim, tudo tinha explicação. Até aquele dia. Quem vive aqui há muito tempo já ouviu falar no coronel Altamiro Guedes. Foi o primeiro intendente da cidade, homem poderoso, dono de meia São Veredinha. Fazia política com uma mão e ameaçava com a outra. Dizem que ele nunca confiou em bancos. Guardava o dinheiro num cofre enterrado no próprio terreno, uma fazenda que hoje não passa de ruínas. O cofre era de ferro grosso, trancado com 3 chaves diferentes. E sumiu no mesmo dia em que o coronel morreu. Durante décadas, ninguém achou o tal cofre. Muitos tentaram. Teve até gente que trouxe equipamento de metal para escanear o chão da fazenda. Nada, só terra dura, cupim e silêncio. Mas uma coisa sempre me chamou a atenção. A fazenda dele fazia divisa direta com a estrada velha. A parte dos fundos, justamente onde havia um estábulo e um antigo celeiro que hoje nem existe mais. Ficava a menos de 50 metros da beirada da estrada. E ali era o único pedaço onde a vegetação crescia diferente, mais alta, mais cerrada, quase sufocante. No começo de 2016, o prefeito da época me pediu para organizar uma reavaliação do acervo histórico. Era parte de um projeto novo para tentar trazer turistas. A ideia era restaurar pontos antigos, criar um circuito cultural, e o sítio do coronel estava na lista. Fui designado para ir lá com 2 ajudantes da prefeitura, o Diniz e o Bira, e passar o dia registrando o que ainda restava da antiga sede. Chegamos num sábado com o céu limpo e abafado. O lugar estava em ruínas, como esperado. Parecia que a mata queria engolir as paredes. Subimos pelas janelas, sem vidro, fotografamos o pouco que restava das paredes internas e começamos a cavar em pontos onde, segundo os registros antigos, havia estruturas enterradas. Fossa, adega, cisterna, nada fora do comum. Até o Diniz tropeçar numa pedra estranha, era como uma alavanca de ferro, quase fundida com o chão. Puxamos com força. Por baixo dela havia uma tampa, de ferro escuro, retorcida, com o símbolo da família Guedes gravado em alto relevo. Era o cofre do coronel. No momento em que revelamos o objeto, algo mudou no ar. Um cheiro metálico, úmido, se espalhou, como de coisa velha e fechada há muito tempo. O Bira começou a passar mal. Disse que a cabeça estava latejando, que sentia tontura. Achamos melhor interromper. Deixamos o cofre onde estava, cobrimos com lona e combinamos de voltar na segunda com reforço e equipamento adequado. Naquela noite tive um sonho estranho. Estava na estrada velha, caminhando sozinho, quando vi uma figura parada no meio da pista. Usava chapéu de aba larga, paletó antigo e me olhava fixamente.
Não falava, só apontava para trás de mim. Quando virei, vi uma fila de cruzes de madeira enfileiradas no mato. E então acordei. Na segunda-feira voltamos, mas o cofre não estava mais lá. Simplesmente tinha sumido, como se nunca tivesse existido. A terra estava revolvida, mas sem marcas, de ferramenta nem sinal de invasão. Era como se alguém ou algo soubesse exatamente o que fazer para escondê-lo de novo. O Diniz ficou pálido. O Bira pediu demissão na mesma semana. Fui até o cartório local e pedi acesso aos registros antigos da fazenda. Descobri que o coronel tinha deixado um testamento informal, onde dizia que só 3 pessoas sabiam da existência do cofre. Ele, o capataz da fazenda e o padre da paróquia. E que, caso ele morresse de forma súbita, o conteúdo deveria nunca ser removido. Pois há coisas que não pertencem ao mundo dos vivos, escreveu. Voltei ao sítio no fim de semana seguinte, dessa vez sozinho. Estava determinado a entender. O lugar continuava o mesmo, mas algo novo me chamou a atenção. Na beirada da mata que separava o terreno da estrada velha, havia uma cerca caída. E atrás dela, bem no meio do capim alto, vi pegadas fundas indo em direção à estrada. Não eram marcas de animal, eram pés humanos, descalços, grandes. Segui até onde consegui, mas a vegetação fechava como um túnel sufocante. E mesmo sendo meio-dia, a luz ali dentro era opaca, amarelada, como se estivesse passando por vidro sujo. Senti um gosto amargo na boca, como sangue. E ouvi um som fraco, ritmado, como se alguém estivesse batendo em metal. Voltei correndo. Na segunda-feira seguinte, fui direto à prefeitura. Mostrei o que encontrei, os registros, as fotos. A resposta foi silêncio. O novo secretário pediu que eu esquecesse. Disse que, por ordem do gabinete, o projeto de restauração da fazenda estava suspenso. Não houve explicação oficial. O caso foi arquivado. Mas a parte mais estranha veio 2 semanas depois. Recebi uma carta anônima, sem remetente, escrita à mão, com apenas uma frase. O cofre está seguro, mas não tente mais abrir o que foi enterrado. Guardei a carta até hoje. Está dentro de um envelope, no fundo da minha gaveta, junto com um recorte de jornal que mostra o rosto do coronel. E um detalhe que só reparei tempos depois. Na lateral do cofre, na única foto que tiramos dele, havia algo riscado à faca. Uma inscrição pequena, mas legível. Voltarão pelo caminho antigo. Desde aquele dia, nunca mais encostei os pés na estrada velha. Quando preciso ir para a região das fazendas, dou a volta toda, mesmo que demore mais. Não quero respostas. Não mais. Porque algumas histórias, por mais reais que sejam, carregam segredos que não foram feitos para serem desenterrados. Relato 5. O homem de chapéu no retrovisor. Eu sou Raquel Lemos, nascida e criada em São Veridinha, embora já esteja morando em Itaúna há 5 anos. Nunca tive intenção de sair da minha cidade. Na verdade, eu era daquelas que dizia com orgulho que morreria onde nasci. Só que tem coisas que mudam a gente para sempre. E o que aconteceu comigo naquela noite mudou mais do que minha moradia. Mudou minha fé, minha lógica, minha relação com o que é invisível. Na época, eu trabalhava como técnica de enfermagem na unidade de saúde da família, ali perto da rua do Mercado Velho. Fazia plantões 3 vezes por semana, das 14 às 22 horas. Era um trabalho cansativo, mas que eu gostava muito. Conhecia todo mundo, atendia vizinhos, parentes, colegas de infância. Naquela sexta-feira, dia 3 de agosto de 2018, o dia correu normal até por volta das 21h40, quando a dona Milene, nossa diretora, pediu se alguém podia levar uma caixa de medicamentos até a casa de repouso do outro lado da cidade. Era um pedido emergencial. Estavam sem dipirona injetável e 2 pacientes estavam com febre alta. O Elias pode ir, alguém disse.
mas o Elias já tinha saído mais cedo e todos os outros estavam com compromissos. Eu, como morava ali perto, disse que ia. Peguei a Reixa, entrei no meu carro e segui pela Avenida da Feira. A casa de repouso fica no bairro São Luís, depois do campo de futebol e antes da bifurcação que leva à Estrada Nova. Quando cheguei na rotatória, vi que havia uma blitz da polícia justamente no caminho da Estrada Nova. Eu não tinha nenhum problema com isso, mas estava sem meu crachá, só com a roupa de jaleco e a caixa no banco de trás. Não queria parar e explicar tudo. Foi aí que me veio a ideia de ir pela Estrada Velha. A tal estrada que ninguém usava depois das 8 da noite. Parei o carro, fiquei alguns segundos com a mão no volante, olhando para o caminho de terra escura à minha frente. O celular marcava 21h57. Eu nunca tinha passado por ali de noite, mas sempre ouvi histórias, desde criança, que a estrada tinha sumido uma vez do mapa, que o caminhão do primo do Joel apareceu abandonado ali, com o motor ligado e sem ninguém dentro, que uma mulher ouviu o nome do filho sussurrado dentro do mato. Mas eu nunca acreditei nessas histórias. Achava que era invenção para assustar criança. Liguei o farol alto e entrei. Logo nos primeiros metros, senti como se a temperatura tivesse caído. E não era só o clima, era o silêncio. Um tipo de silêncio que parecia ter peso, nem grilo, nem sapo, nem vento. Só o barulho dos pneus no chão de terra. E conforme fui avançando, parecia que o mundo ia encolhendo. Foi perto da curva, da figueira, a mesma daquela história da menina, que notei a primeira coisa estranha. Vi no retrovisor uma luz fraca, uma espécie de lanterna ou farol pequeno. Pensei que fosse outro carro atrás de mim. Olhei de novo. A luz seguia firme, mas mantinha distância. Continuei dirigindo, sem parar. E foi então que eu vi o homem de chapéu, parado no meio da estrada, de costas. Usava chapéu de palha, paletó escuro e não se movia. Só estava ali, como se esperasse por algo. Pisei no freio. O carro derrapou levemente. O farol iluminou suas costas. Mas ele não virou. Abri um pouco o vidro. Moço, tá tudo bem? Nada. Foi aí que a luz atrás de mim desapareceu. Fiquei alguns segundos parada, coração batendo forte. Tentei manobrar para dar ré, mas percebi que de alguma forma não conseguia mover a direção. O carro parecia travado. O motor não respondia. E o homem continuava parado. Moço, o senhor está me ouvindo? Ele virou. Seus olhos estavam brancos, como leite talhado. A pele era escura, enrugada, mas não parecia um idoso. Era mais como uma coisa antiga, ressecada. E então ele apontou para o lado esquerdo da estrada, um trecho onde não havia nada, nem cerca, nem árvore, só o mato alto. Mas quando olhei, vi algo entre os arbustos. Uma casa. Era uma casa que não devia estar ali. Pequena, com telhado de zinco torto, janelas fechadas com tábuas cruzadas. E uma porta aberta. Uma luz fraca vinha lá de dentro como vela ou lamparina. Pisquei os olhos. A casa sumiu. Voltei a olhar para o homem. Ele também tinha desaparecido. Nesse momento, o carro voltou a responder. O motor ligou sozinho, o farol acendeu com mais força. Engatei a marcha e fui embora dali o mais rápido que pude. Nem olhei mais para o retrovisor. Cheguei na casa de repouso com a mão tremendo tanto que mal consegui assinar a entrega dos remédios. A enfermeira notou meu estado e perguntou se estava tudo bem. Menti, disse que era só pressão baixa. Naquela noite não consegui dormir. E nos dias seguintes comecei a pesquisar. Fui atrás de relatos antigos, histórias de desaparecimentos. Encontrei, num jornal de 1967, a notícia de uma casa assombrada, vista por 3 caminhoneiros na beira da Estrada Velha. Descreveram a mesma porta, o mesmo telhado torto, a luz fraca. Mas o detalhe que me arrepiou foi outro. No canto do jornal, em letras menores, havia a descrição de um homem que teria sido visto próximo ao local. Chapéu de palha, paletó escuro, olhos pálidos, o nome dele, Altamiro Guedes,
o mesmo coronel da história do cofre. Faz 5 anos que não volto a São Veredinha. Minha mãe ainda mora lá e eu a visito, mas nunca mais dirigi naquele município. E toda vez que alguém me pergunta por que me mudei, eu respondo com um sorriso forçado. Mas a verdade é que, desde aquela noite, eu carrego comigo a sensação de que alguém me viu. Alguém que não deveria estar mais nesse mundo. E até hoje, às vezes, quando passo por uma estrada deserta, olho para o retrovisor sem querer, esperando ver aquele homem parado, apontando de novo. Relato 6. O caderno de Mariana. Meu nome é Caio. Tenho 19 anos agora, mas essa história aconteceu quando eu ainda tinha 16. Na época, eu estudava no 2º ano do ensino médio, na escola Monte das Oliveiras, aquela perto do Campinho, no centro de São Veredinha. Eu era daqueles adolescentes meio teimosos, que gostam de provar que os outros estão errados. Principalmente quando o assunto era superstição. Minha avó sempre me falava que eu era muito desaforado com o invisível, que era bom respeitar o que a gente não entendia. Mas eu ria disso. Cresci ouvindo as histórias da Estrada Velha, claro. A cidade inteira tem medo daquele lugar. Mas eu achava que tudo não passava de conversa fiada, de gente antiga que se assusta com qualquer coisa. Na minha cabeça, ninguém usava a estrada porque era ruim, com mato, sem iluminação e cheia de curvas. Medo mesmo. Eu achava que era só desculpa. Até aquela noite era início de setembro. As aulas tinham voltado fazia pouco. Eu e meus amigos estávamos preparando uma apresentação para a Feira de Ciências. Nosso grupo escolheu um tema que ninguém quis. Lendas urbanas de São Veredinha. Achei o máximo, porque aí eu poderia provar que todas as histórias eram bobagem. E foi aí que surgiu a ideia. Vamos fazer um vídeo na Estrada Velha, eu sugeri. Tipo um mini documentário. A galera ficou em silêncio. Ninguém respondeu. Da hora. Mas à noite? Perguntou a Júlia, minha colega de grupo. Ué, claro, tem que ser à noite, senão perde a graça. A gente vai, filma, mostra que não tem nada lá e pronto. Vai ser o melhor trabalho da feira. O Nando, que era o mais medroso, tentou convencer a gente a filmar só de dia. Mas eu insisti tanto que, no fim, eles toparam. Com uma condição. Só eu e o Lucas, meu melhor amigo, iríamos de carro. Os outros ajudariam na edição depois. Marcamos tudo para o sábado à noite. Peguei o carro emprestado do meu padrasto, carregamos o tripé, uma câmera emprestada da escola, lanterna e levamos até lanche. Estávamos empolgados. Saímos por volta das 20h30 e entramos na Estrada Velha pouco depois das 21 horas. Já era escuro, mas a lua estava cheia. E a estrada parecia menos ameaçadora do que diziam. Por uns bons 15 minutos, não aconteceu nada. Filmamos as curvas, os buracos, até encenamos umas falas sobre o mito do farol flutuante. E demos risada. Mas aí, no trecho logo depois da entrada da antiga Fazenda Guedes, encontramos algo que nos calou na hora. Um caderno. Estava no meio da estrada. A capa era rosa, já desbotada pelo tempo, e estava aberta, com o vento virando as páginas lentamente. Parecia novo, mas ao mesmo tempo fora de lugar. Nenhuma pegada perto, nenhuma mochila, nenhum outro material. Só ele ali. Lucas parou o carro. Deve ser de alguma criança, ele disse. Mas ali não tinha casa por perto, nenhuma escola, nenhum ponto de ônibus, nada. Descemos para pegar e foi aí que vimos o nome na capa. Mariana Lopes. Lucas olhou para mim, meio pálido. Caio, esse nome te lembra alguma coisa? E lembrava. Mariana Lopes era uma menina da nossa escola, 2 anos mais velha. Sumiu em 2016. Simplesmente desapareceu. Saiu da aula dizendo que ia para casa, mas nunca chegou. A cidade inteira se mobilizou na época. Buscas.
faixas, postagens, nada. A família se mudou um ano depois, destruída. Eu gelei. Deve ser coincidência, tentei dizer. Mariana é um nome comum. Lucas abriu o caderno. A letra era caprichada, cheia de corações nos I. Na primeira página havia a data, 17 de agosto de 2016. É o dia em que ela sumiu, ele murmurou. Nas páginas seguintes havia textos, anotações, desenhos e, de repente, algo estranho. Uma frase repetida várias vezes. A estrada não tem fim. A estrada não tem fim. A estrada não tem fim. Era como se ela tivesse escrito aquilo em algum momento de desespero. Devolvemos o caderno ao carro e decidimos ir embora. A graça tinha acabado. O silêncio da estrada agora parecia mais grosso. E foi quando demos meia volta que começou. A câmera, no banco de trás, ligou sozinha, gravando. Luz vermelha piscando. Lucas e eu nos entreolhamos. Você apertou alguma coisa? Não. A câmera virou devagar na direção do banco da frente. Peguei-a nas mãos, desliguei. Mas, segundos depois, ligou. De novo. E dessa vez, gravou algo. Quando olhamos o visor, vimos um trecho da filmagem. No vídeo, havia a imagem do banco de trás. E por um breve segundo, apareceu o rosto de uma garota sentada no assento. De cabelo liso, olhos assustados. E então a imagem cortava. Lucas jogou a câmera no banco. Vamos embora. Agora saímos, em disparada. Mas quando estávamos quase chegando de volta à cidade, vi pelo retrovisor algo que me paralisou. A mesma garota, correndo no acostamento, descalça com o uniforme da escola, correndo como se quisesse alcançar o carro. Eu pisei fundo e ela desapareceu. Chegamos em casa sem dizer palavra. No dia seguinte, voltamos ao local com os pais do Lucas e o padre da paróquia, Padre Ezequiel. Mostramos o caderno. O padre levou, mandou benzer, queimou. Diz que aquilo não devia estar ali. A câmera foi roubada 3 dias depois, junto com o carro da escola, em um furto estranho. Nenhuma imagem pôde ser recuperada. Hoje, ninguém mais fala da Mariana, nem da estrada. Mas eu sei o que vi. E sei que o que quer que esteja naquela estrada não quer ser filmado, e muito menos entendido. Relato 7. A Boca da Terra, por Hermínia Duarte, 82 anos, moradora de São Veredina. Meu nome é Hermínia. Tenho 82 anos e uma vida inteira plantada aqui em São Veredinha. Nasci nesta cidade, casei nesta cidade e enterrei meu marido a 2 metros de mim, no jazigo da nossa família no cemitério velho, que fica nos fundos da capela de Santo Antônio. Já vi muita coisa nessa vida, algumas boas, outras nem tanto, mas tenho uma lembrança que me visita mais que as outras. Uma história que mesmo agora, com meus ossos doendo e a vista embaraçada, eu não consigo contar sem sentir meu coração bater como se ainda fosse jovem e estivesse fugindo. Fugindo daquilo que a gente cavou sem saber o que era. Essa história começa em 1953. Eu tinha 10 anos. Morava com meus pais, meus 3 irmãos e uma tia-avó muda, a tia Inácia, que só se comunicava por olhares e ruídos com a garganta. Nossa casa ficava no fim da Rua das Palmeiras, onde o calçamento parava e o mato começava. Depois dali, era só o brejo, a mata rala e, por fim, a estrada velha. Meus pais sempre foram muito rígidos quanto aos nossos limites. A gente podia brincar no terreiro, subir nas árvores, até nadar no córrego com supervisão. Mas havia uma regra que era falada com seriedade. Nunca seguir o caminho de terra que passava atrás do velho chiqueiro e dava acesso à estrada velha. Aquilo é pedaço de mundo que ficou para trás, meu pai dizia. O que ficou para trás tem seus donos. E eles não são como a gente. Na época eu não entendia. Achava que era só para nos assustar. Mas a proibição era levada tão a sério que se a bola caísse para lá, ficava. Se a galinha escapasse, a gente dava ela por perdida. Foi nesse mesmo ano,
no mês de outubro, que meu irmão do meio, o Joaquim, decidiu desafiar essa regra. Joaquim era o mais curioso de todos nós. Vivia questionando tudo. Dizia que nossos pais escondiam coisas, que havia mais segredos na nossa família do que missa de 7º dia. Uma tarde, ele encontrou um caderno escondido atrás do altarzinho da nossa sala. Era velho, com páginas cheias de manchas e anotações à mão. No final dele havia um desenho estranho, um mapa, feito com carvão e linhas tortas, mostrando o fundo do nosso terreno, um carvalho caído e algo que parecia uma cova com um círculo desenhado em volta. Ele não sossegou enquanto não descobriu o que era aquilo. Na manhã seguinte, pegou uma enxada, 2 pães de queijo e me chamou para ir junto. Eu, boba que era, fui. Acreditava que ele ia me proteger de tudo. Lembro que o céu estava cinza, com as nuvens inchadas, e o vento soprava quente, de um jeito que fazia a gente suar mesmo sem sol. Chegamos ao ponto do mapa. Era perto da cerca dos fundos, onde uma árvore caída formava uma espécie de túnel natural. Joaquim foi até o centro do círculo desenhado no chão e começou a cavar. No começo, era só terra fofa. Depois veio o barro vermelho, denso, que grudava na pá. Demoramos quase 1 hora, e então ele bateu em algo duro. Era uma tábua, grossa, antiga. Debaixo dela havia uma caixa, de madeira escura com um fecho de ferro e marcas de unha na lateral. E o pior, a caixa tremia, não com força, mas como se tivesse algo se mexendo lá dentro. Meu estômago embrulhou. "Vamos abrir", disse ele como se fosse um tesouro. "Não, vamos tampar. Vamos embora", ele riu. Disse que eu era medrosa, que era só algum bicho preso, e começou a forçar o fecho com a enxada. Foi nesse momento que ouvimos o grito. Veio do mato, baixo, rouco, como se fosse alguém tentando falar sem cordas vocais. Era um som humano, mas torto. E veio da direção da estrada velha. Saí correndo, sem olhar para trás. E ele ficou. Corri, feito condenada, tropeçando no mato, sentindo o ar cortar o rosto. Entrei em casa esbaforida. Minha mãe me olhou, viu meu estado e não precisou perguntar. Foi direto até o pai e disse: "Eles mexeram." Meu pai não respondeu. Pegou o chapéu, uma corda e saiu com pressa. Voltou no fim da tarde, sozinho, sujo de barro até os joelhos, sem dizer uma palavra. O Joaquim apareceu só no dia seguinte, de madrugada. Estava pálido, os olhos fundos, os pés descalços. Bateu na porta como se nem soubesse onde estava. Minha mãe abriu. Ele entrou em silêncio, sentou na cadeira da cozinha e começou a tremer. Ficou assim por horas. Depois, só disse uma frase. "Ela está debaixo da terra, mas quer sair." Passou semanas sem falar mais nada. Só olhava pela janela, como se estivesse esperando. Uma noite, acordei com ele sentado no chão do quarto, repetindo baixinho: "O chão respira." Eu ouvi: "O chão respira." Meus pais chamaram o médico da cidade, depois o padre. Nada ajudava. Então, chamaram a tia Inácia, aquela que não falava. Ela chegou, olhou para ele por uns minutos, depois acenou com a cabeça. Foi até o quintal, cavou um buraco perto da goiabeira e enterrou uma vela acesa dentro de uma moringa. Nunca entendi aquilo, mas na manhã seguinte, Joaquim acordou diferente, mais calmo. Só que nunca mais foi o mesmo. Os anos passaram. A caixa nunca foi mencionada de novo, nem o mapa. Meu pai mandou erguer uma cerca nova, mais alta, e disse que dali para trás ninguém mais pisaria. O mato tomou conta e, por algum motivo, os cachorros nunca passavam da metade do terreno. Joaquim cresceu, casou, mas nunca saiu da cidade. Morava perto da igreja, vivia calado. E toda sexta-feira à noite, sem falta, ia sozinho até o limite da estrada velha, onde acendia uma vela e voltava. Nunca explicou por quê. Foi só no enterro dele, em 1999, que entendi tudo. Ele tinha deixado um envelope comigo. Dentro havia uma carta, escrita com calma de próprio punho.
Ele dizia que a caixa ainda estava lá e que o que havia dentro dela não era um objeto, mas um tipo de vínculo, uma costura entre o que é e o que foi. Dizia que ouviu sussurros vindo da terra, pedindo para sair, implorando, mas que de alguma forma entendeu que seu papel era manter aquilo fechado. Se algum dia alguém for até lá e abrir de novo, ele escreveu, que saiba, o que saiu não é o que entrou. No fim da carta, ele deixou um mapa, idêntico ao que encontramos na infância. Hoje, essa terra é minha, mas ninguém pisa ali. Plantei abacateiro, cacto, deixei o mato tomar conta. E toda sexta-feira, acendo uma vela na cozinha. Por ele, por mim e por aquilo que dorme sob nossos... Bebê Estrada Velha ainda passa ali perto. E às vezes, no fim da tarde, dá para ouvir 3 batidas vindas do chão. Tum, tum, tum. Não são de ninguém vivo. E não são chamadas, são respostas. Se você ouviu essa história, comente de que cidade você está falando. Se inscreve no canal e curta o vídeo. Se quiser, pode contar alguma história que aconteceu com você no interior. Nós vamos adorar saber. Até a próxima história.